chamando de os brados da cruz. Poderiam ser as palavras da cruz, as frases da cruz, mas os brados da cruz é um tema já bem usado pela igreja cristã, todo o Brasil e mundo afora. Então nós começamos hoje, nós temos exatamente 7 domingos, daqui a Páscoa. Cada domingo, uma dessas frases, desses brados, proclamados por Cristo no tempo, no momento da crucificação. O que nós vamos ver é que não são apenas frases lançadas ao ar no momento de dor e sofrimento, mas os brados da crucificação, eles trazem a síntese do Evangelho de Cristo. Jesus vai relembrar nessas frases a graça de Deus que está visitando a humanidade a partir de cada frase dessa. Eles são dirigidos às pessoas diferentes, cada frase é dirigida a uma pessoa diferente, num contexto diferente, no mesmo local, no Gólgota, no Monte da Caveira, no mesmo instante, o tempo da crucificação, o tempo da dor, do sofrimento de Cristo, que está sendo moído em favor dos nossos pecados. Mas vocês vão perceber que cada frase tem um público-alvo imediato, uma pessoa ou um grupo a quem Jesus se refere naquele momento. E é claro, a partir daquela pessoa, daquele grupo, a toda a igreja, a todo o povo de Deus, a todo discípulo de Cristo, em todo tempo. E é por isso que nós relembramos essas frases, para relembrarmos a graça do Evangelho, para verificarmos o que o Senhor disse lá naquele tempo, e o que Ele tem dito ainda hoje ao nosso coração, à nossa vida. Então nós iniciamos com alegria, a partir de hoje, essa caminhada aí dos brados da cruz, numa série de mensagens. Eu vou pregar alguns, outros irmãos aqui da igreja vão nos ajudar pregando outros temas. Hoje é o perdão, os brados da cruz, o perdão. Esse é o texto, vamos ler juntos. Lucas capítulo 23, verso 34, é um versículo só. Dá para todo mundo ler, pode usar essa versão da projeção para ficar mais fácil. Vamos juntos, irmãos? Contudo, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O tema é o clamor de Cristo ao Pai Celeste, no rogo de perdão àqueles que executavam o momento da crucificação. Primeiramente aos soldados romanos, que executavam a ordem da crucificação, quando Pilatos entregou nas suas mãos a Jesus para que fosse crucificado. Que Deus dê graça ao nosso coração na meditação que fazemos da sua palavra também. Nós vamos, irmãos, começar verificando sobre a crucificação, em que contexto, em que momento Jesus vai expressar essa frase. A crucificação, ela durou cerca de 3 horas, o momento da cruz, o momento em que ele foi pendurado no madeiro até a sua morte. 3 horas. Essa expressão, essa frase é no início da primeira hora, bem no começo, no momento em que o madeiro foi fincado ao chão, depois que ele recebeu cravos nas mãos e nos pés, ele foi então pendurado no madeiro, a cruz foi erguida no Gólgota. A crucificação de Cristo começa com a traição de um apóstolo. Vocês se lembram bem, quando Judas Iscariotes vai vender Jesus num ato de traição por 30 moedas de prata. Depois ela é seguida por um corrupto processo de julgamento. Um julgamento muito rápido, um julgamento feito à noite, altas madrugadas, um julgamento onde se leva falsas testemunhas, há muita corrupção nesse momento, nesse tempo do julgamento, especialmente porque o julgamento não era feito de maneira nenhuma à noite. Depois alguns açoites, muitos açoites sem medidas, no nosso Senhor. Ele é entregue aos soldados e os soldados o açoitam. Nós já falamos aqui dos chicotes que foram usados, feito de couro, com pedras, com esferas dentro e com chifres, pedaços de chifres de carneiro nas pontas. Açoites sem medidas, e aí Jesus é trazido diante do povo.
E Pilatos, então, o governador da província da Judéia, é aquele responsável pelo julgamento de Jesus, o Nazareno, e ele então vai indagar do povo: o que queres que eu faça? Estamos na Páscoa, a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus manifesta o agir do Senhor para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Nós romanos damos a oportunidade ao povo judeu de proclamar perdão a um malfeitor. Nós temos Barrabás e temos Jesus. E Pilatos dá ao povo a oportunidade de anunciar quem ele quer que seja perdoado. Barrabás, o malfeitor, corrupto, conhecido pelas suas maldades, perversidades, condenado justamente pelos seus atos. Ou Jesus, aquele a quem Pilatos não encontra nenhuma atitude perversa, maldosa, mas de a quem ele proclama: não vejo mal nesse justo. E o povo então, na sua atitude de tomar a decisão, inconsequentemente, ele pede a liberdade do malfeitor e pede a prisão, a punição do inocente. Salta-nos Barrabás, crucifica a Jesus de Nazaré. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. O lavar das mãos de um juiz que havia mesmo declarado: não sabes tu que eu posso mandar soltar ou prender, matar ou deixar viver? Pilatos dá essa expressão ao próprio Cristo. Jesus diz a ele: nenhuma autoridade seria dada senão do meu Pai Celeste. Mas aquele que podia e que a quem cabia a justiça é aquele que, não vendo mal nesse justo, o entrega aos soldados para que fosse crucificado como malfeitor, como condenado, como culpado. E aí passa o Senhor Jesus a sofrer as zombarias e o castigo e a punição e mais açoites e coroa de espinhos, e vai percorrer as ruas de Jerusalém num caminho de execração pública, de humilhação. Vai percorrer as ruas de Jerusalém com a sua cruz, como culpado, como malfeitor, como condenado até o Calvário, o Monte da Caveira, o Gólgota. Ali os cravos nas mãos e pés, e depois pendurado no madeiro, sofrendo todas as dores que os açoites, que os cravos, que a zombaria, que a coroa de espinho e todos os atos cruéis da pena de morte, a maior e a mais punitiva pena do Império Romano, a mais cruel, que o Império Romano estabelecia sobre a vida dos culpados, sendo colocada sobre os ombros de Cristo, de Jesus de Nazaré. Então a crucificação, ela vem, e ela já vem identificando muitos pecados e muitos pecadores aí. Há muitos erros, há muitas falhas, há muito o que dizer de atos maldosos, perversos. O Senhor Jesus e a crucificação de Cristo vem em razão do erro, seguidos erros do ser humano, seguidos pecados. E nós conhecemos bem esse ritual e conhecemos bem essa história. Quero lembrar ainda os responsáveis diretos pela morte de Cristo. Judas Iscariotes, aquele que o vendeu, o traidor que eu já mencionei. O fez por cobiça. Era o tesoureiro dos apóstolos. Cuidava da bolsa. Viu e assistiu o momento em que uma mulher procura Jesus e derrama um bálsamo caríssimo, custo de 1 ano de salário. 300 denários. Derramados aos pés de Cristo. E ele então vai dizer: mas Senhor, seria melhor que esse bálsamo precioso fosse vendido, e o dinheiro e o recurso pudesse vir para a bolsa dos apóstolos, e da bolsa dos apóstolos saísse assistência aos necessitados, aos pobres, aos mendigos, que andam aí pelas ruas e que precisam de ser socorridos. E Jesus mesmo vai dizer a Judas: os pobres, os mendigos, vocês vão ter sempre entre vós, mas eu não. O que ela faz está sendo uma atitude de preparação do meu corpo para a morte. E João, um dos apóstolos, vai dizer no seu evangelho: Judas disse isso porque ela é ladrão.
Ele administrava a bolsa e usava dos recursos em benefício próprio. Ele roubava a bolsa, ele tirava dos recursos dos apóstolos em favor de si mesmo, ou em favor de outras coisas que ele desejava. A cobiça, que ao ver desperdiçar 300 denários, quer recuperar algumas moedas de prata e vende Jesus pelo preço de um escravo de baixa ralé, o escravo mais barato, que poderia ser vendido no mercado. Ele combina então com os sacerdotes, os sumos sacerdotes dos judeus de Jerusalém, para entregá-lo, e o entrega pelo pecado da cobiça. Ao sumo sacerdote, a inveja, a popularidade de Cristo, o crescimento da popularidade de Cristo. Há também a ameaça de Cristo com a autoridade dos sumos sacerdotes, que a exerciam com grande corrupção, conduzindo a mente do povo de Israel e fazendo uso da fé, da confiança, da fé em Deus, para conduzi-los por caminhos e por decisões erradas, que Deus nunca mandou, que Deus nunca ensinou, que Deus nunca instruiu, que Deus nunca desejou. Eles querem a cabeça de Jesus o Nazareno, eles querem matá-lo, eles querem eliminá-lo, eles não querem que cresçam a sua popularidade, eles têm receio de que fiquem esquecidos. Jesus mesmo já os atacou com seus discursos, com seus sermões. Jesus mesmo já lançou luz às suas obras erradas com as suas ações, mostrando o caminho certo, o jeito certo, que Deus deseja, que Deus gosta, que os líderes conduzem o rebanho e cuidem das ovelhas, não no propósito de explorá-las ou de tirar-lhes a lã, mas no propósito de delas cuidar com carinho, cuidar com eficácia. E os sacerdotes então o entregam pelo pecado da inveja, e o governador, interesseiro e covarde, o entrega também, porque traz consigo interesses escusos, ocultos. Pilatos não era o melhor governador, o mais manso, o mais querido, o mais amado dos judeus. Pelo contrário, ele colocava impostos pesados, ele colocava trabalhos pesados, ele tinha mão dura do império contra judeus, para controlá-los, para dominá-los. Ele vê agora um judeu sendo entregue às suas mãos, a pedido do povo, para que fosse morto. Esse judeu é apresentado como rei dos judeus. Ele é o representante de controlar o domínio político da região, em nome de César Augusto, o governador. Ele então pergunta a Jesus: é mesmo rei dos judeus? Jesus disse: meu reino não é deste mundo, não precisa preocupar comigo não. Meu reino é eterno, meu reino é um reino espiritual. É como se Jesus dissesse: eu não sou nenhuma ameaça para César, ou para você, ou para a sua autoridade, politicamente falando. Mas, mesmo assim, ele quer aproveitar desse momento para marcar uns pontos com os judeus, com quem ele não tinha boa fama, nem boa aceitação. E ele resolve aceitar o pedido dos judeus, embora identificassem Jesus o justo. Não poderia condená-lo, mas o condena. Não poderia entregá-lo aos soldados para a crucificação, mas o entrega para a crucificação em entendimento à voz do povo, que clama: crucifica-o, crucifica-o. Ao jogo de interesse político, ao jogo da covardia, porque sabendo que ele era justo, o entregou para ser crucificado como malfeitor. Não há coragem nesse juiz o bastante para encarar a voz do povo que clama, mas fazer exercer a justiça. Não há coragem para vencer as pressões daqueles que pedem, mesmo identificando que o pedido é injusto, que não há mal nesse justo, que não há nele delito nenhum, dano nenhum, muito menos para ser condenado na pena maior, dada ao mais correto malfeitor. A pena da crucificação. A pena da crucificação é uma pena tão dura
que o Império Romano não deixava e não autorizava que nenhum romano fosse crucificado. Porque romano era o cidadão do império. E o romano não poderia cometer um delito, um crime tão bárbaro assim, para poder ser crucificado. Porque ele era o dono do mundo, ele podia tudo. O cidadão romano, ele não seguia as mesmas leis, as mesmas diretrizes que outros cidadãos seguiam. Para um cidadão romano, a pena de crucificação jamais seria dada. Ele poderia receber outras penas, outros castigos. E Pilatos, então, sabendo que a justiça em Cristo, por covardia, ele o entrega. E o entrega à mão dos soldados, que na sua crueldade e perversão, vai iniciar os atos da crucificação. Normalmente os soldados que realizavam a atitude de crucificação, eram aqueles soldados que vinham dos campos de batalhas, acostumados a matar, acostumados a fazer sangrar, acostumados a tomar o inimigo e fazê-lo contar através de castigos e punições. Qual era a estratégia do outro exército que está ao lado de lá? Eram legionários, os mais perversos, os mais maldosos. A estes homens, a estes tipos de soldados era entregue as pessoas que eram condenadas à crucificação. No momento dos açoites, no momento do preparo do ritual para a crucificação, eles eram chamados de cães. Rosnavam os dentes, latiam, uivavam, enquanto enviavam as suas chibatadas e as suas ações de ferimento ao corpo daquele que estava para ser morto e morte de cruz. Pode ser que você já tenha assistido o filme de Mel Gibson, que fala da paixão de Cristo, esse é o título. E vocês vão ver estes homens lá, sorrindo, rosnando, uivando, rangendo dentes, e açoitando o nosso mestre, açoitando a Cristo com todas as forças, com toda a maldade, com toda a crueldade. Estavam exercendo o seu papel, mas estavam exercendo o seu papel e o seu trabalho sem limites, com uma crueldade grandiosa, e a maldade e a perversão pode ser vista nos seus atos. Mas é interessante, irmãos, quando falamos essa lista toda deste quadro e do outro, antes desse, e pensamos como pode existir pessoas tão más, tão pecadoras, tão perversas, tão maldosas, tão traidoras. Mas os pecados que nós encontramos aí, que levam Cristo à cruz e que realizam o ato da crucificação, são pecados que nós encontramos neles e em nós. Vez por outra, identificamos na humanidade a corrupção, a injustiça, a violência. Não precisamos ir longe, precisamos apenas correr as ruas da nossa própria cidade. Precisamos apenas observar a história da nossa própria família. Na harmonia e da paz que às vezes falta por causa de uma cobiça, de alguns tostões, de um terreno a mais, de uma cerca que mudou de posição numa terra. E de como a pessoa pode mudar, se ela recebe poder, ou se ela recebe dinheiro, ou se o negócio, a briga é pelo poder ou pelo dinheiro. Do que uma pessoa é capaz de fazer, do que ela é capaz de se envolver, do que ela é capaz de falar, do que ela é capaz de agir ou reagir contra alguém. Os pecados que nós identificamos que levam Cristo à cruz, são pecados que nós identificamos na nossa própria vida, na nossa própria história, na nossa própria humanidade. O tempo passou, os pecados são os mesmos, eles estão aí. Eles batem a nossa porta, eles invadem a nossa família. Eles correm as ruas da nossa cidade, becos e praças e vilas. Não é só Judas que trai, nós o traímos. Quando deixamos de sustentar a fé em benefício de alguma coisa que nós achamos que é bom para nós. Quando negamos a Cristo em razão do nosso próprio eu, nós o traímos. E botamos a mão com Ele no mesmo pão que servimos a ceia e que participamos do sacramento da santidade, da graça de Deus que se manifesta. E deixamos o portão do templo. E nos esquecemos das ordenanças do Senhor. E agimos aí fora, às vezes, dentro das nossos interesses, como se Deus nem existisse.
somos maldosos, somos perversos, maquinamos o mal, agimos mal, somos cruéis, somos covardes, somos interesseiros, e em detrimento daquilo que nos envolve, daquilo que nós pensamos que vamos lucrar, nós traímos o nosso Senhor e cometemos também os mais variados pecados. Por isso que quando Cristo vai à cruz, Ele não diz que foi apenas pelo soldado, ou pelo imperador, ou pelo sumo sacerdote, ou por Judas Iscariotes. Ele diz que vai por todo pecador, em favor do pecador. É o Emanuel, é Deus conosco, que vem ao mundo, que visita a terra, para salvar o perdido. Mas não só o perdido governador, mas o perdido que comete os seus pecados, na mentira, na glutonaria, e em tantos outros males e pecados e falhas, ou na omissão, que tanto eu como você podemos e temos cometido também nos nossos dias. Mas diante desse cenário todo de dor, de sofrimento, e esse é o momento de maior dor de Cristo na cruz, pode ter certeza disso. Ele vem de muitos açoites, ele vem de caminhar com a cruz sobre os ombros na cidade de Jerusalém. Ele vem do tempo imediato, a crucificação, cravos nas mãos e nos pés. Esse é o momento em que o corpo e a resistência física de Cristo está menor. É o momento em que a dor é mais aguda. Pela coroa de espinho, pelos açoites que tomou, pelo momento em que eles ergueram a cruz e fizeram com que ele tivesse que sustentar o seu corpo nos braços e nas pernas dobradas, com cravos nas mãos e nos punhos e nos pés. Nesse cenário de sofrimento, o Senhor Jesus ergue a terra, ergue a sua voz pela primeira vez, com uma expressão que surpreende a todos. Com uma expressão que faz calar a terra, que com certeza fez calar os soldados, que gerou silêncio em volta da cruz e no topo do Gólgota. Porque quando Jesus abre a sua voz pela primeira vez, é como se o céu estivesse descendo à terra, para dizer, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está respondendo a perversidade, a maldade, a traição, a injustiça. Não com uma palavra dura, não com um pedido de castigo, de morte, de punição para todos os injustos e infiéis, para todos os pecadores, para todos os perversos, para todos que zombaram, para todos que lançaram o seu nome pelas ruas, chamando de malfeitor, chamando de blasfemo. O propósito de Cristo não é punição, não é cobrar de ninguém o dano que ele poderia cobrar, a justiça que ele poderia pedir, mas o brado de Cristo é o brado daquele que manifesta perdão. Os céus descem à terra para perdoar o pecador. E essa não é só uma oração. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não está apenas orando aqui. Jesus está tomando uma atitude que perdoa. Ele está tomando uma ação de perdão e graça em favor do pecador. Ele está dizendo, Pai, o que eu estou fazendo é para que possam os soldados serem perdoados das suas maldades e crueldades. Judas ser perdoado da sua traição. Pilatos ser perdoado da sua covardia, o sumo sacerdote ser perdoado da sua inveja, o mentiroso ser perdoado da sua mentira, o malfeitor ser perdoado de todos os seus atos. O que ele está fazendo não é apenas orar, não é apenas pedir, é alcançar graça. Ele está vertendo um sangue puro que perdoa e purifica pecados. É diferente de eu orar por alguém, de eu pedir por alguém. É mais do que isso, tomar uma atitude de graça e de perdão em favor de alguém. Jesus está fazendo isso por nós. Jesus está tomando essa atitude em nosso favor, em favor da humanidade, que se encontrava envolvida nos seus delitos e pecados. E em razão da sua atitude pecaminosa, e todos pecaram, e não há ser humano que não peque, todos estavam destituídos da glória de Deus.
por pensamentos ou por palavras, por ações ou por omissão, por tomar a iniciativa de fazer ou por reagir a alguém que fez. Atitudes que vão contrárias ao querer de Deus. E Jesus está dizendo: perdoa-lhes, Pai, porque a minha atitude, a minha ação, a minha entrega na cruz do Calvário é para conceder perdão e graça a todos os pecadores. Gostaria que você lesse comigo essa frase aqui, que é uma definição de perdão. Há muitas definições de perdão, mas hoje eu escolhi essa aqui para nós. Vamos ler juntos essa frase aqui? Deixa eu voltar. O perdão é a atitude na qual o ofendido livra o ofensor da sentença requerida como forma de pagar a ofensa, o pecado. A atitude saiu com 2T ali, por isso que eles tiraram para consertar. Alguém me deve. Porque de fato, se eu for levar em consideração o ato realizado, a palavra dita, o silêncio demonstrado, ela me ofendeu. Ela cometeu um delito. Ela falou um negócio que ela não devia falar, e ela pensou por algo que ela não deveria ter pensado, e ela agiu de uma maneira que ela nunca deveria ter agido. Ela me ofendeu, ela me deve. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, fala assim: fulano está me devendo. A vergonha que eu passei. Às vezes nós brigamos assim com um cartão de crédito, né, suspende lá o nosso negócio, chega no mercado, você vai lá passar, você fala: vou ter que processar esse cartão aí, essa empresa aí, porque passei uma situação vergonhosa. Quando alguém age contra nós, normalmente nós dizemos: ele nos deve, ela nos deve, e às vezes falamos com verdade. Se formos levar a mesma coisa para os tribunais, porque é certo ou errado, porque é justo ou injusto, você tem razão naquilo que você cobra. E Jesus teria razão em cobrar da justiça para aqueles que agiram com injustiça, de um tribunal honesto, correto, para aqueles que levaram a sua causa para um tribunal corrupto, com falsas testemunhas, na calada da noite e tudo mais. Jesus teria plena condição de exigir a justiça, mas ele vai dizer com a sua expressão na cruz, em favor dos soldados que violentaram o seu corpo, que passaram da medida da conta ao exercer o seu trabalho, pela posição que ocupava, pela permissão que lhe foi dada, foi além, fez mais do que devia, cobrou mais do que deveria cobrar, bateu mais e com mais força do que deveria bater, zombou mais do que deveria zombar, nem isso deveria. Mas no cumprimento do papel, às vezes a pessoa vai além, e vai além do que ela sabe que pode ir, mas no poder da autoridade que lhe foi dada, ele faz, ou ela faz, ou você faz. E Jesus então, ele tem agora a certeza de que o ofensor, por sentença requerida, ele tinha que pagar pela ofensa. Mas ele ergue a sua voz para dizer: eu concedo perdão. Eu concedo perdão. Não vou cobrar de vocês a culpa dos pecados, dos erros, das transgressões, da iniquidade, da injustiça que me trouxe à cruz. Pelo contrário, eu venho à cruz para oferecer perdão a todo aquele que peca. Então ele não cobra mais o preço que ele poderia cobrar, mas ele livra o ofensor da sentença requerida pelo pecado, pela ofensa, com o perdão que ele oferece. Ele está dizendo: eu vou absolver o prejuízo. Você fez de verdade o que é mal. Você praticou de fato a iniquidade. Você de fato me ofendeu. Você de fato me deve. Mas vamos fazer o seguinte: segue o seu caminho em paz. Eu não vou te cobrar por nada que você falou, por nada que você fez, por nenhuma ofensa que você trouxe, por nenhuma injustiça que você praticou. Segue o seu caminho. Eu te perdoo. Eu estou absolvendo aquele que cometeu o delito, o erro, o pecado contra mim. Eu estou liberando para que ele vá embora, sem pagar pela culpa que ele deveria pagar.
sem sofrer o dano que ele deveria sofrer. Eu estou sofrendo, eu estou absorvendo. Por isso que é difícil perdoar alguém. Porque quando você é ofendido, você sabe o quanto aquilo custa para você. E você sabe o que a sua mente de imediato fala para você. Essa pessoa tem que te pagar. É bom que você faça perceber com quantos paus se faz uma canoa, ou do que você é capaz de fato. Pode ser por delitos pequenos, nós ficamos pensando às vezes, o que nós podemos fazer para fulano me pagar? Por aquilo que ele me fez, por aquilo que ele me falou. Pela fechada que ele me deu no trânsito. Pela audácia que ele teve de levantar a voz para mim, ou de tentar me dar alguma ordem, sendo que eu não sou sob o seu controle, o seu comando. O que eu vou fazer para mostrar para ele ou para ela o quanto eu sou capaz? É difícil perdoar aquele que nos ofende. Jesus, então, sendo açoitado naquele momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, de maior desgaste físico, de mais intensa ofensa, no momento mais agudo do seu sofrimento, quando o sangue estava fervendo nas veias, quando o sangue está rojando no corpo, por açoites recebidos de um justo, crucificado, condenado, mesmo sendo identificado como inocente, no calor da dor, do sofrimento, ele ergue a sua voz para dizer: perdoa-lhes, Pai, minha ação, minha atitude de amor, minha entrega, meu sacrifício é para que eles sejam agraciados com o teu perdão, com a tua bênção, com a tua salvação. Há muitas expressões bíblicas com respeito ao que Cristo faz aqui, porque o que Cristo está fazendo aqui é o que ele proclamou que todo discípulo deveria fazer. A morte de Cristo e a primeira palavra da cruz nos desafia. Especialmente se nós achamos que como cristãos temos que ser igual a Cristo, semelhantes a Cristo, a imagem de Cristo. Porque ele disse que a ninguém nós devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, chega um momento em que ele começa a dizer do meu relacionamento com o próximo, com o outro, e ele vai falar com a possibilidade de ofensas, a possibilidade de perseguição, a possibilidade de erro do outro para comigo, e ele vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram antes de vós os profetas que vieram. Jesus faz esse discurso das bem-aventuranças. Ele sustenta o discurso no tempo da crucificação, quando ele sofre todas essas coisas: injustiça, violência, sofrimento, dor, perseguição. Quando ele bate com o inimigo à porta, com o inimigo de frente. Quando o inimigo toma nas mãos para castigá-lo, para puni-lo, para matá-lo. Ele então ergue a sua voz e faz calar o Gólgota quando ele exclama essa frase surpreendente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão crucificando o Salvador, mas ainda o veem como malfeitor. Estão crucificando o Filho de Deus, mas estão chamando de blasfemo. Estão crucificando aquele que vem salvar, mas estão achando que estão dando fim à sua própria vida, à sua própria história, à sua própria existência. Estão executando o bem, o maior e o mais precioso bem
e a ação bondosa de Deus junto à terra, o próprio Filho que vem dar a vida. E estão fazendo isso como se ele fosse mau, perversos. Pendurando no madeiro, sem qualquer respeito. Sem qualquer carinho. Jesus responde à ira, Jesus responde o desrespeito, Jesus responde à violência com uma palavra de paz, com uma palavra de perdão, com uma palavra de graça, com um presente. Possibilidade de sermos perdoados pelo sangue que Ele mesmo está vertendo na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Paulo expressa essa grande verdade que ele mesmo aprendeu de Cristo como apóstolo. Em Romanos, no capítulo 12. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu a que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes de vencer o mal, ou não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Então o Senhor Jesus, ele sustenta na frase, na ação de graça, de compaixão no Calvário, a proclamação que a sua palavra mesmo dá, que o seu discurso mesmo fez. Ele não é aquele que fala uma coisa e faz outra. Ele não é aquele que instrui de uma maneira e age de outra totalmente diferente, contrária. Ele é aquele que sustenta a sua palavra, porque a sua palavra não pode cair no esquecimento. E a palavra de Deus tem que ser sustentada na vida dos seus filhos, dos seus discípulos. E é por isso que nesse tempo de dor, mesmo levando no corpo toda a marca da ofensa e da injustiça, ele ergue a sua voz numa atitude de perdão em favor daquele que lhe ofende. Jesus revida com o bem o mal que lhe fizeram. Jesus anuncia ao mundo perdão incondicional. Não é perdão para alguns. E não é perdão dependendo até onde você foi. Dependendo até onde você foi capaz de se envolver. Ou com o que você foi capaz de se envolver. É perdão para todos os homens. Não é perdão para você que é bonzinho, que se esforça por fazer o bem. E para o outro que é perverso, pode esquecer, vai de cabeça para baixo para o inferno. É perdão para todo ser humano, para toda pessoa que o busca. E que busca no seu sacrifício na cruz, na suficiência desse sacrifício, no amor, na cruz demonstrado o perdão que o pecador precisa. É perdão incondicional. Perdão para mim, perdão para você. Perdão para a mulher pecadora que foi apresentada a Jesus para ser apedrejada, porque havia cometido adultério. Ele então, diante dos acusadores da mulher, vai erguer a sua voz de paz, de bem-aventurança, para dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É perdão aos mais condenáveis. Muda para mim aquele S para D, por favor. Aos mais condenáveis. Há muita pessoa que você condena muito facilmente. Você é um homicida. Você é um traficante. Você é um adúltero. Esse você aponta o dedo, você condena de imediato, como a mulher. Foi pego em adultério, a lei de Moisés manda apedrejar. Nós só estamos cumprindo a lei. É muito fácil condenar, especialmente se nós temos o apoio da lei. Nós temos que buscar a justiça mesmo. Mas nós não podemos esquecer que além da justiça, que precisa ser exercida e cumprida, pode ser que
se alguém cometeu algum ato contra a minha vida, ele precisa mais do que a justiça, ele precisa ainda do perdão. Porque a justiça vai punir, mas só o perdão vai transformar. Só o perdão vai dar a oportunidade da mudança, da transformação. Só o perdão vai quebrantar o sujeito, vai mexer com o coração de verdade, para que ela perceba ou ele perceba que precisa mudar. A justiça pune, o perdão quebranta e transforma. Jesus não quer que os soldados sejam apenas punidos pelas suas atitudes perversas. Jesus quer mais, Jesus quer que ele seja transformado, por isso Jesus perdoa. E quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, nós desarmamos essa pessoa. E quando nós manifestamos um propósito de paz para quem quer brigar com a gente, nós desarmamos essas pessoas. E elas começam a pensar naquilo que fizeram contra nós, ou que intentam fazer. Saul perseguia Davi, perseguia de morte com todo o seu exército. E Davi tinha dado muitas vitórias ao exército de Saul, como bom guerreiro, como bom comandante do exército. Mas as canções enfureceram a Saul, porque as canções diziam: se Saul matou 1000, Davi matou milhares. O herói de guerra entrava pela cidade e era aclamado. Esse herói de guerra, ainda menino, antes de vencer Golias, já havia sido ungido rei pelo profeta de Israel, na casa de Jessé, seu pai. Essas coisas vêm à mente de Saul e o perturbam. Ele fala: esse cara vai tomar o meu governo, vai tomar o meu reinado, vai sentar no meu trono. E ele começa a perseguir de morte, porque se eu o mato, ele não tem como governar, ele não há de ser rei. E Davi não enfrenta, Davi foge. Davi pega os seus comandados, as pessoas de maior confiança, de mais chegada, e foge para o deserto e se enfia nas cavernas. E Saul vai com o exército na direção das cavernas e do deserto para procurar Davi. E nas perseguições ele sente a necessidade de aliviar o ventre. Ele entra dentro de uma caverna, e quando ele está lá sem escudo, sem roupa, colocado à mercê do inimigo, Davi o vê, e os amigos de Davi dizem: é Deus o entregando nas suas mãos. Agora você pode ir lá e matá-lo com facilidade, e herdar o trono, e sentar no trono, e reinar sobre Israel. E Davi considera no seu coração, estava sendo perseguido, injustamente por Saul, porque ele não tinha dado nenhuma expressão de que queria roubar-lhe o trono, ou se tornar rei de Israel fora do tempo de Deus. Ele diz então: olha, eu não vou fazer nada, se eu tiver que ser rei, Deus vai me dar no momento certo. E ele não faz nada, senão chega junto à túnica de Saul, corta um pedaço da capa e espera ele sair da caverna. Quando ele sai da caverna, que ele desce, Davi se coloca à boca da caverna. Ali ele chama por Saul e balança a parte da túnica, como quem diz: se eu quisesse matar, eu teria matado. Se eu quisesse tomar o trono, eu teria tomado. E diz: ó rei, tem se dito por aí que eu sou seu inimigo, que eu quero o seu lugar, que eu quero o seu trono, que eu quero o seu reinado. Mas eu não tenho nada contra o Senhor. E quando Saul percebe aquela atitude de Davi, de poupá-lo da morte, de não trazer a perseguição como estava sendo perseguido, o texto bíblico diz que ele se quebranta em lágrimas, e ele ergue a sua voz para dizer: agora eu sei que serás rei em Israel. E volta para casa com o seu exército, com atitudes transformadas, mudadas, até Deus tomar-lhe o reino, até Deus conduzi-lo à morte e entregar o reino a Davi. O perdão é a única atitude que pode quebrantar. Mesmo aqueles aqui, quem temos maior facilidade para condenar. Perdão para aqueles cujo único erro é pensar que não precisam de perdão, são moralmente corretos. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. São moralmente corretos. Eu não preciso de perdão. Eu não preciso do sangue de Cristo para purificar pecado. Eu não sou pecador. Há muitos que vivem por aí achando: eu não cometo nada de errado, eu não faço nada de ruim. Eu não peco, eu não erro. Eu sou um bom cidadão, eu sou um bom pai, uma boa mãe. Eu me esforço para ter uma boa conduta, um princípio moral de verdade. O único erro que cometem é o de pensarem que não precisam do perdão. Porque todos nós pecamos, todos estão destituídos da glória de Deus.
Não há ninguém que seja justo o bastante para herdar os céus, para chegar diante do eterno, do santo Deus de Israel, o Deus do universo, o Deus que é santo e que diz: sede santos porque eu sou santo, e dizer: olha só, eu sou santo o bastante, eu posso entrar aí nos céus por mim mesmo, pelas minhas obras, pelas minhas atitudes, pela minha pureza, pelo meu procedimento. Eu vivi a minha vida e não cometi nenhum pecado. Tem gente que acha que não cometeu nenhum pecado. Nós estamos falando de perdão num tempo, num feriado em que muitas pessoas estão cometendo os mais diferentes pecados por aí no carnaval, na festa da carne. Estão achando que não estão cometendo pecado nenhum, porque tudo é muito comum, é muito normal, nesses dias de festa, fazer dessa forma, viver desse jeito, aproveitar a vida dessa maneira. Ninguém é de ninguém, beija, beija, tá calor, e aí vamos lá. E essas coisas que eu estou dizendo são as mais puras. Há outras mais perversas, há outras mais podres, mais sujas, que o carnaval traz para a nossa nação. Há muita corrupção, há muita maldade, há muita perversidade. Há muito engodo, há muito engano, há muita mentira, há muita falsidade, há muita gente se passando por quem ela não é. E fazem e cometem isso tudo dizendo: não, isso é coisa normal, isso não é pecado, isso não é erro. Nesses dias isso é possível, isso é permitido para todo mundo, para qualquer cidadão brasileiro, ou para qualquer cidadão que visita o Brasil. E depois do carnaval correm, e corriam, nem correm mais, para os confessionários das igrejas, para confessar os seus pecados, as suas falhas, para receber da igreja, por parte de uma penitência, de um grupo de rezas de Ave Maria, o Pai Nosso, o perdão, que só Deus pode dar e só Cristo concede, na sua atitude de amor por nós na cruz do Calvário, que não há necessidade da igreja oferecer, porque a igreja ela não tem o perdão para dar, o perdão e a salvação pertencem a Deus. E hoje nem para os confessionários correm mais, e nem para a quaresma, o tempo da purificação da alma, se preparando para a Páscoa, se aplicam mais. O que seria muito salutar, muito louvável, que eles e que nós fizéssemos, o preparo da vida para o serviço da causa do Evangelho, para a participação da Páscoa, da ceia com o Senhor, aquele que deu vida por nós, aquele que concede perdão, mas aquele que, apesar de amar o pecador, ele abomina o pecado. Há perdão para nós, quando pensamos que somos corretos. E há perdão quando extrapolamos as nossas atitudes, quando exercemos as nossas funções, e vamos além daquilo que nós deveríamos ir, contra as pessoas, ou contra as instituições, ou fora do propósito de Deus, porque gostamos muito de expressar o nosso ego inflado e a nossa soberba. Gostamos muito de mostrar o que podemos e quem somos, e o que adquirimos e do que somos capazes. E muitas das vezes no exercício comum das nossas funções, do nosso dia a dia, nas questões pequenas, no trato com o outro, nós o tratamos de maneira a não promover a paz, a não promover a justiça, mas apenas a mostrar quem nós somos e quem eles são, como se fôssemos superiores, maiores que, mais poderosos, como se valêssemos mais do que eles. E não valemos, e não somos. Aos olhos de Deus somos todos pecadores. Somos todos dependentes da graça, somos todos carentes do amor, somos todos dependentes e necessitamos todos do perdão de Deus. Meus pecados, quando a ganância fala mais alto do que o amor ou a justiça para mim. Meus pecados, quando o perdão de Deus vem numa atitude inconsequente que eu tenho, porque eu pensei muito mais em mim, muito mais no que eu preciso, muito mais no agora, no já, do que no que Deus quer, no que Deus deseja. Perdão para mim, perdão abundante, perdão imerecido, abundante e merecido perdão a todos que o buscam. Então Jesus está dizendo, não é em razão daquilo que você fez, não é em razão de quem você é. Não é porque você já compreendeu ou ainda não compreendeu, porque às vezes vocês não sabem o que fazem. Mas é em razão do que eu fiz na cruz do Calvário.
do amor que eu demonstrei, da graça que eu trouxe, é perdão. Perdão, Pai, clamo e peço, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdão incondicional. Perdão que vem de Deus. É céu que toca a terra. Para que o ser humano se sinta abençoado, agraciado e não seja cobrado nem tratado pelos seus muitos delitos e pecados. Mas seja tratado consoante a muita misericórdia e compaixão e amor de Deus o Pai, amor que Ele tem por nós, a ponto de nos dar o seu Filho, porque é assim que Ele amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira frase da cruz, no momento de dor e sofrimento, quando você quer mais, de fato, poderia mais na sua humanidade, desejar o mal e a punição do outro que te ofende, que te magoa, que te maltrata, Jesus ergue a voz para dizer: eu concedo perdão, eu concedo graça, porque eu não quero mais que o pecado te vença, eu não quero mais que os erros que você comete continuem a promover os danos que tem promovido na sua vida, na sua história, na história da sua casa, na história do seu povo, da sua cidade, na história da humanidade. Eu concedo perdão, porque não quero te ver mais incomodado, aflito, com a carga, com o peso do erro que você cometeu, na culpa constante que fica batendo na sua mente, na sua consciência, tirando de você o sono e trazendo noites e noites com lágrimas nos olhos. Sentindo seus ossos como que esmagados pelo erro, pela falha cometida. Não quero que você sinta o peso da culpa, mas levo na cruz a culpa do seu pecado. Ele foi moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que foi imputado nele é o castigo para promover paz em nós. E Jesus está dizendo essa grande verdade: há perdão abundante, imerecido eu sei, mas para aqueles que o buscam. Porque o Senhor nosso Deus é aquele que de fato resiste ao soberbo, mas é aquele que se lança com graça, com compaixão, junto à vida daquele que clama: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, pecador. Coração contrito alcança de Deus misericórdia. Que o Senhor veja em nós o coração contrito, o coração que reconhece a falha, o coração que quer viver as mudanças, porque só pode ser transformado, só pode vencer o pecado, vivendo vida diferente e diferenciada, quem reconhece os erros que comete, quem se quebranta diante das falhas realizadas, porque é esse quebrantamento que vai gerar a transformação que eu preciso, mediante o perdão de Deus que é oferecido a mim. Não deixe que os dias passem e os seus caminhos sigam com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas palavras torpes e podres, com o mesmo coração endurecido, com a mesma atitude de traição a Deus e a sua palavra, com a mesma ação de desobediência a um princípio bíblico que você já conhece bem, mas não cumpre quando Deus exige e espera que você o faça. Receba o perdão de Deus. A proclamação de Cristo é para que aqueles corações fossem quebrantados e as vidas transformadas, para que houvesse paz, para que o caminho da graça fosse trilhado, para que o processo da santificação começasse, para que as vidas fossem transformadas para um viver que glorifica a Deus, e não que o fere e o traia cada vez que delitos e pecados são cometidos por omissão ou por ação, por pensamentos ou por palavras. Que seja Deus gracioso para conosco, e ouça o nosso clamor, e que a nossa oração seja: tem compaixão de mim, pecador, e que possamos ir para casa, como foi o publicano, que batendo no peito reconheceu as suas falhas, e voltou para casa justificado.